eu vou fazer uma pergunta para você. Para você, o que é ansiedade? Vamos lá, vou dar um exemplo assim de uma ansiedade bem simples. A gente precisa atravessar a rua e a nossa ansiedade nos alerta que a gente precisa olhar para os dois lados, porque pode vir um carro e atropelar, não é? Então, quando a gente vai atravessar a rua, a gente se liga o alerta, né? A gente liga ali uma ansiedade, opa, sinal de perigo. Não tá vendo ninguém? Posso passar. Passou a ansiedade fisiológica. Passou o sinal de perigo. Essa é a nossa ansiedade fisiológica. É a boazinha, tá? Aquela que nos ajuda, que nos protege. E é sim uma sensação, é sim uma emoção. Quando a gente vai encontrar o namorado, ou a namorada, enfim, né? A gente não sente as borboletas no estômago? O friozinho na barriga? Aquela sensação de ansiedade. Só que ela é boa, não é? Ela é gostosa, não é? Que bom que ela tá aqui com a gente. O problema, minha gente, é quando essa ansiedade começa a ficar exagerada. Quando essa ansiedade, ela começa a ficar persistente. Quando essa ansiedade, ela foge do controle da gente, ela desequilibra. Isso é uma ansiedade patológica. É aquela que está exagerada, é aquela que persiste e é aquela que nos causa, então, a perturbação que vocês falaram aqui, que nos causa incômodo. Essa ansiedade é a ansiedade que a gente fala patológica. Então, a gente tem aquela ansiedade que é a boazinha, que é a necessária, que é legal, que bom que a gente tem ela. E a gente tem a ansiedade que é a malvadinha, que a gente não quer ter ela, que a gente quer se livrar dela, não é? Que na verdade a gente precisa mesmo é lidar com ela, entender por que ela surgiu e entender como que nós vamos fazer que ela volte pro eixo, que ela volte a ser boazinha. Então, minha gente, quando essa ansiedade fica forte, começa a ficar uma perturbação, a gente começa a sentir um monte de coisas. Porque ela começa a atrapalhar a nossa rotina. E aí a gente fala, que a gente tem aqui, ó, sinais e sintomas físicos e psicológicos. Doutora, o que é isso? Sintoma físico e sintoma psicológico. Quem é ansiosa, ansioso que tá aqui comigo, o que sente quando tá ansioso? Eu, quando eu tô ansiosa, eu falo acelerado. Eu, quando eu tô ansiosa, eu começo a transpirar bastante. Quando eu tô ansiosa, eu fico mais acelerada. E aí? Quem vai colocar aqui pra mim o que sente? Eu contei aqui pra vocês um monte de coisa que eu sinto. Sinais e sintomas são aquelas sensações que a gente tem, né? Olha lá, ó, falta de ar, tremor nas mãos, dor de estômago, começa a falar mais alto, né? Diarreia, tem gente que tem vômito, né? As palpitações, a taquicardia, a batedeira, né? A dificuldade de respirar, parece que puxa o ar e o ar não entra, aquela... e não vem, o peito dói, isso mesmo. Isso aí a gente já tá falando de sinal e sintoma de crise, né? Sinal e sintoma bem forte. Tudo isso, gente, é manifestação de ansiedade. A gente tem aquela ansiedade, num contexto geral, aquela ansiedade que persiste com a gente. Aquela ansiedade que parece que a pessoa está sempre acelerada, né? Ela tem muitas preocupações, ela carrega com ela aquilo no dia a dia dela. E aí a gente fala que são sintomas muito mais psicológicos, né? Que ela fica sempre mais preocupada, a gente fala que tá vivendo o futuro, não tá vivendo o presente, né? O aqui e o agora. Ela vive o amanhã, né? E se? Mas será? E isso se estende no dia a dia dela. Isso se estende na rotina dela. Então aí a gente costuma dizer que a pessoa é ansiosa. Ah, mas eu sou ansiosa. Mesmo que essa pessoa não tenha crises de ansiedade, né? Mesmo que essa pessoa não tenha as crises, os ataques de pânico, porque a gente fala crise de ansiedade, mas também é um ataque de pânico, tá?
A gente também pode nomear assim, que é quando a gente tem esses sintomas, porque não é todo dia que a pessoa ansiosa sente tudo isso. A pessoa ansiosa sente tudo isso aí no momento de crise. Mas no dia a dia dela, ela fica um pouco mais irritada, aquela coisa assim do estupim curto, que qualquer coisa é uma faísca para ficar irritada, para já arrumar uma discussãozinha, né? É uma pessoa muito acelerada, quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Tem muitas atividades para fazer e aí começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo, acaba esquecendo uma coisa ou outra, dá aqueles lapsos de memória, acaba ficando às vezes até desatenta, porque quer fazer tudo. E o pensamento é tão acelerado que não consegue absorver todas as informações. Essa é a pessoa que está sempre ansiosa. Essa é a pessoa que a gente fala, pessoa ansiosa, tá? Mas a crise de ansiedade é quando vem tudo isso aqui. A crise de ansiedade, ela pode se dar com a diarreia, com náusea, com vômito, com a tal da batedeira, né? Com a tal da falta de ar, com tremor, formigamento nas mãos, nos pés, às vezes até analgesia dos dedos, a pessoa para, não sente. Não sente, doutora, eu não estou sentindo os dedos da minha mão. Sensação de desmaio. E aí, gente, essa crise, ela geralmente é curta. Ela não se estende muito. Mas para a pessoa que está em crise, é como se fosse uma eternidade. Se alguém aqui já teve crise de ansiedade, sabe que eu não estou mentindo. É como se fosse uma eternidade. Às vezes ela dura ali 5, 10 minutinhos. Mas parece que foi uma vida inteira. De tanto que é ruim a sensação. E as crises costumam ser curtas mesmo. E aí do mesmo jeito que ela vem, gente, ela vai. Às vezes demora um pouco mais. Mas ela vai. Vocês tenham conseguido às vezes enxergar algumas coisas que estão acontecendo com vocês, que talvez vocês não estivessem dando ali tamanha importância, que pode ser melhorado, que pode ser corrigido, e que fique aqui o alerta, então, para o cuidado com a saúde mental de vocês, tá? Porque quando a gente não cuida, a gente sofre. E aí começa a afetar os nossos relacionamentos, começa a afetar o nosso trabalho, porque a gente para de produzir, né? Além da gente sofrer, o que está em volta da gente começa a sofrer os efeitos disso. Começa a respingar. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.